Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje, vocês vão ter que dar conta dessa voz. Mas está muito bom porque na semana passada não estava saindo quase nada, não deu nem para fazer o vídeo. Mas, graças a Deus, as coisas já estão chegando no lugar. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar no galvanizado, um material que eu ainda não fiz nada aqui no canal. Mas antes de começar, eu vou fazer a leitura de um versículo. E o versículo de hoje está em Eclesiástico 2 e é o versículo 3. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Esta é a peça galvanizada que será trabalhada hoje. É uma concha de pegar cereais. Não sei se você já conhece essa peça. Eu lembro bem dela na minha infância. Na época não se vendia os alimentos, os cereais ensacolados, né? Era tudo no quilo e tirava com a peça dessa que está aqui. Bem, para fazer o trabalho aqui nessa peça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar o primer para deixar a peça preparada para receber a tinta logo depois. Eu gosto sempre de iniciar a pintura pelo interior da peça. Então, eu vou pegar o primer, esse pincel que eu estou usando aqui é uma trincha, é a 185-1. Ela é muito macia, muito boa para fazer esse trabalho, para não deixar muita marca. Eu vou começar lá do fundinho e depois eu vou vir puxando a tinta de baixo para cima, nessa parte mais baixa dessa concha. Porque aí depois, quando eu tiver que fazer a parte mais alta, eu não vou ficar encostando a mão onde eu já pintei. E eu vou passar toda por dentro, puxando de baixo para cima. Olha, eu vou tentando passar a trincha bem de leve para não ficar muitas marcas, porque aqui é muito difícil passar o rolinho. Eu só consigo passar o rolinho nessa parte de fora aqui, olha. Lá para dentro não tem jeito de passar. Ele vai ficar um pouquinho marcado, mas depois quando eu vier com a tinta, eu vou acertando essas manchas deles, essas marcas de pincelada que ainda está ficando. Eu venho agora passando o primer pelo lado de fora e vou segurando aqui nessa alça. Mas depois que eu terminar de pintar essa parte de fora, eu posso acelerar a secagem com o secador para eu poder ter onde segurar para pintar a alça. O primer já secou e o ideal é aguardar a secagem de 24 horas. Eu já guardei esse tempo e agora eu vou fazer a pintura usando a tinta acrílica fosca mineral. Eu já coloquei aqui na bandejinha e vou pintar da mesma forma que eu fiz para passar o primer. Vou usar a mesma trincha, só que eu vou começar pintando agora pelo lado de fora. Eu vou aguardar a secagem agora para dar mais uma demão de tinta aqui. Eu já dei 2 demãos de tinta, ele está todo pintadinho, todo coberto. E você observa que eu não pintei a alcinha, porque eu quero colocar de uma outra cor. E aqui, desse lado aqui de fora, eu quero fazer uma decopagem com este guardanapo. Eu achei esse guardanapo muito delicado e desde o momento em que eu pensei em fazer essa peça, a lavanda veio à minha mente, a vontade de colocar lavanda aqui. E eu achei esse guardanapo, acho ele muito bonito, eu vou colocar ele aqui.
Eu vou cortar ele ao meio, mas eu não vou usar ele assim cortadinho certinho, não. Eu vou vir tirando essas partes entre as lavandas para poder não ficar aquela coisa assim muito certinha e poder entrar mais na cor de fundo que eu pintei a peça. Então, olha como que eu vou te desgastar esse guardanapo. Eu vou vir passando o pincel úmido onde eu quero cortar e vou vir puxando com o dedo. Quando a gente puxa, a gente já tira o guardanapo. O guardanapo já desfaz aquele lugar que você passou a água. Então, eu vou fazer toda a parte do guardanapo aqui onde não estão as lavandas. Eu vou entrando para dentro dessas lavandas aqui para ela poder se misturar com o fundo da peça que eu pintei. Olha aí como ficou, toda desgastada. Agora eu preciso tirar as 2 películas que tem por baixo aqui do guardanapo. Todo guardanapo tem 3 películas. E nós precisamos tirar as 2 películas de baixo para poder fazer a decopagem. E uma forma bem fácil, bem prática de tirar, olha, você pega um pedacinho de fita crepe, prende no cantinho do guardanapo e na mesa e puxa. Quando você puxa, olha, saiu uma camada. Eu venho agora de novo e tiro a segunda camada. São 3 películas, uma para a gente decopar e 2 que a gente tem que tirar. E essas películas que eu estou tirando por baixo aqui, eu vou reservar para poder passar por cima do plástico na hora de fazer a decopagem. Eu vou forrar a mesa com uma toalha, porque eu gosto de trabalhar com a coisa mais macia por baixo de trabalhos delicados assim. Então, eu vou vir agora escolher qual a posição que eu vou colocar esse guardanapo. Lembrando que essa peça, ela é arredondada e quando eu fizer a volta, ela não vai ficar certinha. E um outro detalhe, eu não quero que apareça muito esses vasos, vai aparecer só um pouquinho. Eu quero que apareça mais as lavandas. Então eu vou colocar um pouco para baixo de forma que o vaso vai ficar, eu vou descartar ele depois. Eu vou deixar sobrando um pouquinho do guardanapo também para depois eu encaixar ele aqui debaixo dessa alça. E para fazer essa decopagem eu vou usar multicolagem gel. Eu vou usar esse pincelzinho aqui que é o 14616. Vou firmar aqui, ó, é aqui nesse lugar que eu quero decopar, então eu vou firmar, levanto o guardanapo, passo a multicolagem e olha, eu não posso deixar muita cola e nem posso deixar lugar nenhum sem passar cola. Onde eu deixar sem passar cola vai enrugar e onde eu passar cola demais também vai enrugar. Então é passar, olhar se passei em todos os lugares e logo depois venho com o rolinho para acertar para não ficar nada acumulado. Venho com o guardanapo, coloco por cima de onde eu passei a cola, pego um plástico, coloco por cima e venho com essas películas que eu tirei debaixo do guardanapo, espalhando do centro para fora. Agora eu retiro o plástico e vou ver onde mais eu vou passar, até onde eu vou passar cola, porque eu não vou passar nele todo. Como eu disse, ele vai fazendo a volta e ele vai ficar muito baixo. Então, quando chegar aqui no meio, eu vou precisar de rasgar o papel para poder fazer uma emenda, porque se você observar, ele é mais largo em cima e mais fechado embaixo. Então, ele vai dar problema. Para não dar problema, eu rasgo e vou fazer uma emenda. E se você tiver paciência, você consegue fazer essa emenda perfeita. É só vir agora encaixando, vendo se não vai ficar aparecendo muito vaso na parte de baixo, vendo onde que vai pegar debaixo da alça. Tudo isso a gente tem que ver antes de começar a usar a cola. Depois que estiver tudo planejado, a gente passa a cola e vem fazendo a decopagem da mesma forma que eu fiz do outro lado. Primeiro eu vou observar se onde eu parei está tudo coladinho direitinho e logo depois eu dou início à decopagem do outro pedaço do guardanapo bem do lado desse aqui e vai dar tudo certo. Olha a emenda, nem aparece que tem uma emenda aqui, né? Ainda mais que esse guardanapo é muita estampa, então dá para disfarçar bem.
Agora nós vamos para essa parte de baixo da alça. Eu venho rasgando com muito jeitinho aqui para encaixar debaixo de onde pega a alça, tanto nessa parte aqui quanto na parte de baixo. Vou passar multicolagem e vou colar. E depois eu vou vir com o outro lado, vou medir, vou rasgar também para colar. E com o outro lado que eu vou encontrar, eu vou fazer a mesma coisa. Vou rasgar, passar multicolagem e colar e vou sobrepor um pedacinho para que ele não fique faltando em parte alguma o guardanapo. Agora que eu já decopei todo o guardanapo em volta da peça, eu vou pegar uma lixinha de unha e vou tirar esse excesso de guardanapo que ficou sobrando aqui embaixo. Eu venho passando a lixa de cima para baixo e vou desgastando o guardanapo. Tem um pedacinho de guardanapo aqui em cima também que está sobrando, eu lixo, tiro e aí a decopagem está toda pronta. Agora eu preciso passar uma demão de multicolagem por cima de todo o espaço onde eu fiz a decopagem. E eu vou passando, esticando bem e logo depois eu venho com o rolinho passando para acertar e não ficar marca nenhuma e nem ficar excesso de cola em lugar nenhum. Como você está vendo, eu não pintei ainda a alça. E eu vou pintar a alça agora com um tom de verde. Eu fiz uma mistura do verde musgo com o verde oliva, meio a meio, para ficar um tom parecido com o da decopagem. E eu vou passar a tinta aqui nesse espaço usando esse pincel aqui, que é o 14614. E nos cantinhos, se você tiver dificuldade, você pode pegar um pincelzinho menor para fazer as beiradinhas. E é simples passar. Eu passo, vou passar aqui, vou passar por dentro, vou pintar toda essa alça usando esse verde. Eu vou aproveitar que o pincel está com a tinta verde e vou vir passando ele aqui nessa beiradinha. Olha, eu estou usando a lateral do pincel. E eu vou passar em volta dessa beirada todinha para dar só uma sombra, uma pequena sombra de verde aqui. Eu estou achando que essa parte de cima aqui ficou bem vazia, então eu vou aplicar um stencil aqui em cima. E eu vou usar esse stencil de manuscrito. Você já deve ter me visto usando, se você me acompanha, você já viu usando muito esse stencil. Esse não é o meu primeiro stencil, só que eu uso muito, meus alunos usam, então eu não consigo manter ele limpo. Eu já coloquei aqui na bandejinha o camurça queimada, esse pincel é 803-4, coloquei a tinta no pincel, tirei o excesso e agora eu vou vir dando batidinhas em alguns lugares, porque às vezes ele vai ficar assim um pouco mais alto por ser arredondado a peça. Em outros lugares eu vou conseguir dar movimentos circulares, mas o que eu quero aqui é só insinuar algumas coisas, como se tivesse escrito alguma coisa. Só para preencher mais esse espaço aqui, vou deixar ele mais clarinho. Vou mudando a posição do stencil até eu preencher toda essa parte de cima. Eu estou sentindo a necessidade de dar um sombreado entre a emenda do guardanapo com o restante da peça. Então, eu dou umas pinceladas entre as lavandas para ela igualar um pouquinho mais da cor. E agora eu quero colocar aqui em cima esse stencil aqui, que ele está escrito que nunca nos falte flores e amores. Só que eu não vou escrever isso tudo. Eu vou escrever apenas flores e amores. Vou centralizar e para ficar um pouquinho diferente, eu misturei um pouquinho do verde que eu usei na alça no camurça queimado para ficar um tom meio esverdeado e para dar diferença do stencil que eu usei embaixo. Olha só que gracinha que tá ficando, gente. Com a peça praticamente pronta, eu tô sentindo a necessidade de pintar essa beiradinha aqui de verde e o fundo também. Tudo pronto, agora só falta o verniz. Você pode usar o verniz da sua preferência, pode usar um verniz à base de solvente, à base de água, ou um verniz spray.
eu vou usar o verniz acrílico brilhante. O verniz acrílico, ele é à base de água. Então eu vou passar da mesma forma que eu passei o primer e que eu passei a tinta. Usar o mesmo pincel e nos lugares que for possível eu vou passar o rolinho para tirar a marca das pinceladas. Agora eu quero te mostrar que eu fiz uma outra peça igual a essa, só usando um guardanapo diferente, e a única diferença do que eu fiz é que esse aqui, o guardanapo, eu decupei todo ele com o guardanapo, não ficou só uma parte de baixo não. Mas o trabalho foi feito da mesma forma. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E você que é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Se Deus nos permitir, na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma ideia para você. Então, eu aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!